Oi, gente. Uma pesquisa da Genial Quest sugere que Lula pode vencer as eleições de 2022 já no primeiro turno. Uma pesquisa, há 5 dias atrás, encomendada pela Isto É, desenvolvida pela Census, também tinha chegado às mesmas conclusões. E uma pesquisa desenvolvida pela Atlas Político, que tem sido uma das pesquisas que mais tem acertado nos últimos anos, também sugere uma liderança folgada para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, em vez de simplesmente repassar esses conteúdos que eu vou colocar para vocês no comentário fixado, eu pensei nesse vídeo fazer uma reflexão sobre por que nesse momento, e pesquisa retrato de momento, nesse momento o ex-presidente Lula está tão bem nas pesquisas para as eleições do ano que vem. É claro que tem muito tempo até a eleição do ano que vem. É claro que Bolsonaro tem à sua disposição tanto a máquina do ódio quanto a máquina do Estado. E eu vou fazer vídeos refletindo sobre isso. E claro que tem muito tempo até a eleição. Mas nesse momento, não há dúvidas de que Lula está muito fortalecido para as eleições do ano que vem. E eu queria refletir com vocês os motivos que eu entendo que levam Lula a estar nessa posição, nesse momento, tão fortalecida. O primeiro motivo é meio óbvio, tem a ver com uma lembrança dos governos petistas em relação a questões do mundo real. Questões básicas, como o preço de gasolina, poder de compra do salário mínimo. Não é o valor nominal do salário mínimo, que aumentou ao longo do tempo, mas sim o poder de compra do salário mínimo, que com a alta dos preços, com a inflação, ele tem reduzido o poder de compra. Todos esses fatores, somados à instabilidade política e o desastre que o governo Bolsonaro foi recentemente, fazem, no efeito comparação, Lula e os governos petistas parecerem, e de fato foram, obviamente, muito superiores ao governo Bolsonaro. Então, existe um impacto quase que imediato de valorização do legado dos governos petistas, que foi muito criticado pela imprensa corporativa, né, que foi muito atacado, mas que a população, boa parte da população, tem lembrança daqueles anos, e por isso essa lembrança produz um efeito positivo quando comparada com a experiência bolsonarista, que é uma tragédia humanitária, civilizatória. Mais de 600 mil mortos durante a pandemia, uma pandemia que esse governo minimizou, chamou de gripezinha, ignorou e-mails da Pfizer para conseguir vacinas. Quer dizer, a tragédia desse governo e a comparação com governos recentes do PT tem uma boa parte de responsabilidade sobre por que Lula está bem nas pesquisas. Existem outros motivos. O desmonte do caso sobre Lula e a percepção que ficou clara em boa parte da população de que a Lava Jato e pessoas ligadas à Lava Jato, embora eventualmente tenham prendido algumas pessoas efetivamente corruptas, no caso do Lula ficou evidente que existia um interesse político por trás da prisão do Lula. Que o juiz Sérgio Moro foi um juiz politicamente motivado. E o fato dele ser candidato agora à presidência e ter sido ministro do Bolsonaro apenas vem a confirmar essa percepção. Ora, essa percepção faz com que Lula fique absolutamente fortalecido naquilo que foi uma das principais críticas ao PT, que foi a ideia de corrupção. A corrupção existiu e existe na política brasileira há muito tempo, mas tentar colar essa corrupção ao Lula foi algo que foi profundamente enfraquecido quando se percebeu que o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro foram pessoas absolutamente politicamente motivadas. Esse é um outro fator que contribui para que Lula tenha um efeito rebote. Não só o desastre do governo Bolsonaro, mas a Vaza Jato e as descobertas de mensagens em que o juiz coordenava a operação demonstraram que se tratava de uma operação com finalidades políticas e por isso isso também favorece Lula e favorece o desmonte desse ataque em relação à corrupção, porque basta Lula dizer
que o próprio Supremo Tribunal Federal considerou o juiz suspeito e incapaz, por isso, de julgar os seus casos. Tudo isso favorece Lula, mas existiriam outros fatores, coisas que aconteceram, além da tragédia do governo Bolsonaro, além da Lava Jato ficar evidente que atuou, e o juiz Sérgio Moro atuou, para tirar Lula das eleições de 2018, existem. Existem outros fatores. Existe o fator também de uma percepção por parte da população brasileira de um retorno a uma certa normalidade. Aliás, esse fator também existiu na eleição nos Estados Unidos, no embate entre Trump e Joe Biden. Eu vou até fazer uma reflexão sobre o governo Biden em breve. E é uma reflexão crítica, porque o governo Biden está caindo de aprovação, né? A aprovação do governo está caindo bastante. Mas naquele momento da eleição, existia uma percepção por boa parte do eleitorado que eles queriam retornar a um momento em que a vida política não causava instabilidade o tempo todo. O governo Trump era um governo que o tempo todo estava produzindo instabilidade, estava produzindo problemas. E isso causava um desejo em parte da população a uma presidência, digamos, mais normal, menos caótica. Esse sentimento, por uma certa moderação, embora existam algumas pessoas que não saibam reconhecer o óbvio, que Lula representa dentro do cenário político brasileiro, sim, uma figura moderada, politicamente moderada, inclusive com capacidade de diálogo com as diferentes tendências da política brasileira, né, e conciliação, que aliás foi sua marca nos seus primeiros governos, embora o seu discurso esteja um pouco menos conciliador, essa marca de conciliação ainda faz parte da marca Lula, com relação a boa parte da população brasileira. E esse é um outro fator que contribui para o seu destaque nas pesquisas nesse momento. Ou seja, o governo Bolsonaro, praticamente todos os dias, ter uma notícia negativa, alguma confusão, algum escândalo, e permanentemente produzindo instabilidade em todos os setores, além da imagem extremamente negativa no resto do mundo, em outros países, tudo isso contribui para uma ideia que uma presidência do Lula seria uma presidência mais estável. Se isso se confirmaria na prática, aí são outros 500, mas essa percepção parece existir também no Brasil, assim como existia nos Estados Unidos. O discurso de normalidade é um discurso que tem um certo impacto numa população que não aguenta mais um governo com tantas tragédias e com tanta produção de problemas. É bom lembrar que não existia necessariamente nenhuma obrigação do governo ter sido contra o lockdown, ter sido contra o distanciamento social. O governo poderia ter sido, naquele momento da pandemia, favorável a essas medidas e poderia até ter utilizado um autoritarismo de cunho militar para defender o isolamento. Mas não, o governo abraçou o obscurantismo, abraçou o negacionismo científico e produziu um conflito com os governadores com relação à questão do distanciamento social completamente desnecessário. Ora, esse tipo, e eu estou pegando isso só como exemplo, tem vários outros exemplos que a gente poderia citar em relação à relação do governo com o setor da educação, as universidades, entre outros. Que o governo continuamente produziu confusões. Produziu confusão com a China. Um dos principais parceiros comerciais do Brasil foi ofendido sistematicamente por esse governo. Isso vai produzindo na mente de muitos brasileiros uma visão difusa, embora não necessariamente específica, de que esse governo produz problemas, produz instabilidade. O governo atual. E o governo Lula era um governo, os dois governos Lula foram governos de conciliação. Foram governos que tentavam diminuir a temperatura, produzir maior normalidade. Isso ajuda a explicar a liderança do Lula.
Agora, como eu vou refletir em futuros vídeos, se Lula quiser governar com paz, isso vale para qualquer candidatura do campo progressista, não vai ser suficiente se apoiar na ideia de normalidade. Vai ser necessário conquistar ainda mais do que foi conquistado nos governos petistas do passado, elementos materiais para a classe trabalhadora, ou seja, vão ser necessários maiores conquistas do ponto de vista material, de ganhos para a classe trabalhadora e para os mais pobres, para se ter popularidade e também para se ter viabilidade do ponto de vista econômico. Porque como o que está acontecendo no governo Biden agora demonstra, alguém pode ser eleito com o discurso da normalidade, mas não pode governar apenas com isso. Porque a queda de popularidade pode ser, e muitas vezes é, relativamente rápida se não for apoiada em reformas e em projetos que produzem benefícios materiais. Os governos petistas produziram aumento do salário mínimo, unificação de programas sociais, entre outros benefícios. E eles precisam, num futuro governo do campo progressista, seja Lula, seja outro candidato, produzir ainda mais benefícios para ter sustentabilidade. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.